gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Eu gravei o vídeo, fui até metade, né? De repente deu uma engasgada, falei, vou parar, né, que eu edito o vídeo. Apaguei tudo, então nós vamos começar de novo, tá? Seguinte, bonitos, a aula de hoje vai ser sobre período composto por coordenação. Língua portuguesa, gramática, tá bom? Ocorre que vamos lembrar rapidinho com alguns conceitos só pra gente desembolar essa ideia. Primeiro conceito, o que é um período? Período é uma estrutura que pode ser dividida em período simples e período composto. Tudo bem? Período simples é aquele período que possui um verbo, certo? Ele possui um verbo. Lembrando que esse verbo pode ser uma locução verbal, e o período composto é aquele que possui dois ou mais verbos. E lembra que o verbo ou a locução verbal dentro desse período composto gera orações, tudo bem? E o número de orações, tá? Pode ser classificados, o número de orações pode ser classificado dentro desse período. Período composto, ele pode ser classificado em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Na videoaula de hoje, a gente vai lidar com período composto por coordenação. Na próxima, a gente pega período composto por subordinação, tá bom? Então, se você não lembra desse conceito de período, verbo, volta lá na videoaula anterior. Lá esses conceitos estão bem mais detalhados. Aqui a gente só está recordando para dar seguimento à matéria, tá bom? Então, vamos começar na seguinte ideia. Sendo o período composto, digamos assim, formado por duas ou mais orações, o que vai caracterizar o período composto por coordenação? O período composto por coordenação é quando eu tenho, por exemplo, duas orações, e essas duas orações, elas não possuem uma relação sintática. A única relação que elas possuem é semântica ali, para dar uma ideia de um todo, mas sintática não tem. Tem uma forma muito fácil da gente ver isso. Então vamos pegar um exemplo, tipo, João foi à feira e comprou laranjas. Ok, vou tentar colocar tudo para vocês aqui, vocês devem estar me acompanhando por aqui, em algum lugar dessa tela tá escrito isso. Então, João foi à feira e comprou laranjas. Ok. João foi à feira, oração 1, e comprou laranjas, oração 2. Aline, de onde você tirou essa divisão? Normalmente, a gente separa antes da conjunção. Então, eu estou separando antes do i. Tudo bem? Na primeira oração, nós temos o verbo foi, observa um verbo em uma oração. Na segunda oração, nós temos comprou, um verbo nessa oração. Observa um verbo para cada oração, tá bom? Então, na primeira oração, quando eu viro para você e falo, João foi à feira, observa, mesmo que eu não tivesse o resto da frase, você compreenderia perfeitamente o que eu estou falando. João foi à feira, você falou o quê? Beleza. Você pode querer mais detalhes, mas querer mais detalhes é da nossa natureza, mas você compreende. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o sujeito, porque o sujeito é o mesmo, tá bom? Se eu disser que João comprou laranjas, você entende o que eu tô falando também. Então, observa, a primeira oração, ela não depende da segunda para ter sentido, né? Não depende. A segunda não depende da primeira, não há uma relação de dependência sintática entre elas. Não tem. Você entendeu a primeira, você entendeu a segunda. Ok. Então, isso é um período composto por coordenação. Aline, peraí. Eu posso olhar assim, igual você fez, dividir, conferir se uma tem sentido, a outra também? Pode. Claro que pode, para verificar se é por coordenação, sim. Porque quando a gente tiver um período composto por subordinação, automaticamente você vai entender que uma depende da outra sintaticamente, não tem como. Por exemplo, é necessário que faça as malas, por exemplo. Ok. Observa, se eu falo pra você do nada, é necessário. Você vai virar pra mim e falar assim, o quê? Observa como ela depende sintaticamente da outra. Ela depende, tá? Então, você pode usar essa estrutura que eu tô falando com vocês.
tá? Então isso é coordenadas. A primeira divisão de coordenadas vai ser coordenadas sindéticas e coordenadas assindéticas. Ok, de uma forma geral e bem a grosso modo mesmo, vamos pegar a palavra síndeto, tá? Se a gente tiver que fazer uma tradução bem grosseira da palavra síndeto, síndeto quer dizer conjunção, tudo bem? Então observa, se síndeto quer dizer conjunção, quando eu pego uma oração e classifico como coordenada sindética, quer dizer coordenada que tem conjunção. Quando eu classifico em coordenada assindética, quer dizer coordenada que não tem conjunção. A Liliane, a sindética é que não tem conjunção? A gente já sabe que síndeto é conjunção, beleza. Em língua portuguesa, o prefixo a quer dizer prefixo de negação. Então, por exemplo, assindética sem conjunção. Tudo bem? É fácilzinho, não é difícil não. Bom, ocorre nesse momento, tá? Que nós vamos ter as classificações. Agora presta atenção, quando a gente classifica, essas classificações que eu vou dar para vocês, quando a gente classifica, a gente vai classificar aquelas que são sindéticas, tudo bem? Porque a sindética não tem conjunção e para eu fazer uma classificação eu levo em consideração a semântica, o sentido, mas eu levo em consideração também a conjunção, né? Normalmente, mas é mais até a semântica. Mas vamos lá então, por exemplo, vamos pegar aquelas chamadas sindéticas aditivas. As sindéticas aditivas são aquelas que dão ideia de adição, tudo bem? Ou seja, você vai adicionar uma informação a uma informação já pré-existente. Então você vai agregar, você vai unir, tá? Então, por exemplo, o professor elaborou os exercícios e aplicou uma prova extensa. Tudo bem? Vamos pensar. O professor elaborou os exercícios, seria uma oração, tá? E aplicou uma prova extensa, seria outra oração. A primeira coisa que a gente verifica: o professor elaborou os exercícios. Tem sentido completo? Yes! Tudo bem? O professor aplicou uma prova extensa. Tem sentido completo? Yes! Então, período composto por coordenação. Tudo bem? A primeira, olha, o professor elaborou os exercícios. Não tem conjunção. Então, ela é o quê? Assindética. E o que? Já esqueci, gente. E aplicou uma prova extensa. Ok. Observa, tem o i é conjunção. Então, essa recebe o nome de sindética. Tudo bem? Essa é sindética. Show de bola, já entendeu? Só que essa é sindética aditiva. Aline, por quê? Porque nós acrescentamos uma informação que não mudou a direção da frase, tudo bem? Uma informação que não é uma dedução, que não é uma explicação, nós acrescentamos uma informação. E diga-se de passagem, gente, um pouco presumível, né? Que se ele elaborou exercício mais cedo ou mais tarde, ele ia aplicar uma prova. Só que eu acrescentei a informação que a prova foi extensa. Então, por isso que ela recebe o nome de aditiva. Então, essa é a primeira, tá? A segunda vai receber o nome de adversativa. Aquela que recebe o nome de adversativa, gente, a ideia de adversativa é a ideia de oposição. A linha de oposição, por exemplo, a gente não fala coisas tipo assim, adversário, não, ele é meu adversário. Não é o adversário, já não faz isso? Então, porque adversário, gente, a adversativa, né, tem essa ideia real de oposição. Como assim de oposição? Seguinte, eu tenho uma estrutura central, inicial, tudo bem? E aí, a oração que vai complementar esse período, ela vai se opor a uma ideia que eu tenho. Como assim uma ideia que você tem, Liliane? Com base no senso comum, tá? Então, vamos pegar o exemplo aqui. Gente, eu tô olhando pra baixo porque os exemplos das minhas colas estão todas aqui, né? Porque senão a hora foge, tá gravando, foge. Deixa que eu tô... Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo e Bora!
Seguinte, o professor elaborou exercícios simples, mas a prova foi complexa. Quem nunca? Fala a verdade, gente, quem nunca sofreu com isso? O professor dá uma bateria de exercícios simples, você faz tudo. Você pensa, é hoje, gente, é hoje que eu vou debulhar o negócio. Tá tudo estudado, tá tudo certo. Chega lá, a prova é complexa. Você fica com aquela cara, tipo assim, como assim? Não era bem isso, tá tudo fora de um contexto. Por quê? Porque dá uma ideia de oposição, de adversidade mesmo, tá? Observa, o professor elaborou exercícios simples. Quando a gente fala isso, o que a gente deduz? A gente deduz que a prova vai ser o quê? Simples, que a prova vai ser no mesmo nível dos exercícios. E, no entanto, não é o que acontece. O professor vai e elabora uma prova complexa. Você vira e fala, oxe, então isso dá ideia de oposição. É por isso que vai receber o nome de adversativa. Tudo bem? Ok. A terceira é muito simples e fofa. É a alternativa. A alternativa é uma escolha, é basicamente uma escolha. Quer ver? Ó? Se eu viro para você e falo assim, ou você sai, ou você fecha a porta. Observa, eu tô te dando alternativas, eu tô te dando opções. Que ou você sai, ou você fecha a porta, tá? Agora, observa que tem um detalhe nessa aí. Que normalmente a gente classifica como, né? Sindética, aquela que tem conjunção. E a gente classifica como assindética, aquela que não tem conjunção. No entanto, ocorre que nesse caso em específico, gente, eu vou ter duas sindéticas. Como eu falei, ou você sai, ou você fecha a porta, observa, as duas são sindéticas, tá? Ok? Beleza. Bom, além dessas, nós vamos ter uma, tá? Chamada de explicativa e conclusiva. São as duas últimas. Vamos começar com a conclusiva. A conclusiva, todo mundo fala assim, ai, mas o que é conclusão? Misericórdia! Seguinte, a conclusiva é, na verdade, uma dedução. Alina, deduzir mesmo, igual eu tô acostumada com a palavra dedução? Sim, deduzir. Você vai deduzir. Você vai deduzir com base nos seus conhecimentos de mundo, de vida, de tudo. De tudo. Aí você deduz. Tá, vamos para o exemplo, tá? O professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada. Suponhamos, por exemplo, que você tem uma prova hoje à tarde, tá? E você descobre que o professor não elaborou a prova. Você deduz o quê? Uai, gente, se ele não fez a prova, pela lógica, não vai ter prova à tarde. Você deduz isso. Então, se você deduz, você fez uma conclusão. Tudo bem? E é por isso que ela é conclusiva. Tá, é bem verdade que tem determinadas marcações que fazem com que a gente identifique muito rapidinho isso, né? Por exemplo, o professor não elaborou a prova. Oração assindética. Tudo bem? Logo, não poderá aplicá-la na data planejada. Ok. Observa que só o fato de você usar o logo aí, esse logo já te dá um gatilho para você falar conclusão, né? Já tem esses gatilhos. Eu vou tentar colocar para vocês todas as conjunções à medida que eu for passando tudo. Então, vocês já devem estar vendo quando vocês virem esse vídeo, tá? Ok, porque eu pensei nisso agora. Beleza. Nós vamos ter a última, the last one. A última, na verdade, seria a explicativa. Tudo bem? A explicativa é quando a gente dá um motivo, tá? Então, olha aqui. O professor não elaborou a prova porque estava doente. Olha, o motivo dele não elaborar a prova é estar doente. Então, observa que isso é uma explicativa. Tá justificando o fato dele não ter elaborado a prova. Não é nenhuma dedução, tá? Não é nenhuma dedução. Então, observa que dentro das coordenadas, tá? Nós vamos ter aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, certo?
Dentro das coordenadas, nós vamos ter a primeira classificação. Assindética sem conjunção, sindética com conjunção. Tudo bem? E de uma forma geral, dentro das coordenadas, nós vamos ter a ideia de que, tá? Uma oração não depende sintaticamente da outra, apenas semanticamente, certo? Então tá bom. Bom, então essa foi a videoaula de hoje, tá? Na próxima videoaula nós vamos pegar a ideia de período composto por subordinação, subordinadas substantivas, tá? Não é difícil, como eu disse, é muito tranquilinho. Bom, eu espero sinceramente que eu tenha ajudado vocês com essa videoaula, que vocês tenham aprendido. No mais, ó, super, ultra, mega, power beijo e até a próxima aula, tá bom, gente? Beijo, fica com Deus. Tchau!